Olá, família Bai, olá você que tem nos acompanhado a cada culto. Sejam muito bem-vindos a esta Ibai virtual. Por enquanto ainda não podemos nos reunir de forma presencial, mas estamos reunidos, unidos em nossos corações, unidos espiritualmente, com a mesma disposição de louvor e de adoração ao Senhor. Então seja muito bem-vindo a este culto, seja muito bem-vindo à família Ibai. O culto de hoje é um culto com uma característica um pouquinho diferente dos outros domingos. Nós separamos alguns hinos especiais que nós vamos cantar. Esse culto tem então uma melodia, um ritmo, não é? Um pouco mais, que lembra um pouco mais da nossa tradição, da nossa caminhada de anos como Igreja Batista. E estamos recebendo de um modo especial aqui, para ajudar a gente nesse culto, a Marlene. E a Marlene, daqui a pouquinho você vai vê-la aqui cantando. Ela é a mãe do Marcos Vicente e eles estão conosco hoje aqui. A Deca também está ali, nos ajudando nessa celebração. É muito bom estarmos juntos aqui. Quero já registrar, a Marlene, a nossa gratidão por você estar conosco aqui. Vamos orar e colocar diante do Senhor esse momento tão especial. O culto, embora ele não seja presencial, ele é, antes de tudo, uma experiência íntima de devoção do nosso coração. E eu quero convidar você, chamar você, para que aí onde você está, a gente se una nesse momento, ainda que mediado aí pela tecnologia, mas em um só coração, de coração inteiro derramado em devoção diante do Senhor. E para isso, então, convido você para orar junto comigo agora. Se for possível, feche os teus olhos, vamos orar juntos. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de celebrar este ato de louvor e de adoração e de culto ao Senhor. Nós consagramos esse momento, Deus, para o Teu louvor, para a Tua glória e para a Tua honra. Abençoa a cada pessoa que de algum modo vai se conectando a essa experiência de adoração e culto ao Senhor. Rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo use este momento para trazer edificação para todos nós. Derrama, Pai, a Tua paz sobre cada coração, sobre cada casa representada, ó Deus, por essa pessoa que nos assiste. Ó Deus, nós rogamos que pela Tua graça e Tua misericórdia, nesses dias, ó Deus, de tanta insegurança, nesses dias, ó Deus, em que há tanta ansiedade, tanta incerteza e tanto medo, ó Deus, cercando os nossos corações, que a gente possa enxergar uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais do Senhor e de termos uma experiência ainda de devoção mais íntima com o Senhor. E por isso nós oramos e por isso nós pedimos em oração que o Teu Espírito Santo seja de alguma forma renovado em Sua presença em nossas vidas e derrame, ó Deus, então sobre todos a Tua paz e que haja em nossos corações a boa disposição de adorarmos o Senhor. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder.
obrigado, Senhor, pela sua fidelidade. E por isso, a minha alma canta e louva a ti, Senhor. Oi, querida família Ibai, que alegria saber que agora eu posso estar me comunicando com vocês e contando um pouco do que tem sido esses dias. A quarentena para mim me trouxe em primeiro lugar uma experiência de mais convívio com o próprio Deus, de mais intimidade e também uma oportunidade de escutar muitas palavras boas e aprender mais até mesmo sobre o relacionamento, sobre os relacionamentos. Eu tinha muita vontade de estar junto com vocês, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de participar
E estando ali na minha casa, eu não senti solidão porque eu já vivo ali, mas eu tinha vontade de estar mais junto. Então, o que eu quero dizer é que é muito bom ser igreja. Quando você é igreja, você se sente corpo e você sente a necessidade de estar junto. Então, e eu creio que quando passar essa experiência, essa fase, nós vamos ficar com uma experiência maior ainda de amor, de amizade, de convívio e de alegria. E eu quero dizer a todos que eu guardo cada um no meu coração e não vejo a hora da gente estar junto para se abraçar, para conversar, como sempre foi e ainda mais. Então, estamos juntos. IBAI, estamos juntos orando, estamos juntos pensando, estamos juntos festejando já de antemão a hora de estarmos tete a tete. Obrigado a Kika pelo seu depoimento. E você que não gravou, não deu olá ainda, grave o seu vídeo, dê um olá. Envie para a gente, e assim, de alguma forma, a gente vai matando um pouco da saudade enquanto a gente não pode voltar a se reunir. O texto que eu quero ler é o texto de Eclesiastes, capítulo de número 7, apenas o verso de número 2. A Bíblia diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Hoje nós vamos falar de um tema muito sensível e que atinge a todos nós e todas as faixas etárias. Eu quero convidar você a gente pensar sobre o tema da morte e, de um modo mais específico, sobre o medo da morte. Pode até soar paradoxal, mas o tema da morte é um tema fundamental para a vida, especialmente para quem quer viver uma vida com propósitos elevados, para quem quer viver uma vida mais plena de valor e de significado. Eu sei que apenas a menção da palavra morte gera muito receio e para muitas pessoas é uma palavra assustadora. O cineasta Woody Allen disse certa vez: não é que eu tenha medo de morrer, é que eu não quero estar lá na hora que isso acontecer. Eu acho que essa frase dele traduz um desejo velado do coração de todos nós, em alguma medida. Me lembra também uma história de um sujeito muito corajoso, que sempre que voltava para casa, cortava caminho para adiantar e chegar mais rápido em casa por dentro de um cemitério. E ele era muito corajoso, as pessoas perguntavam se ele não tinha medo de atravessar ali, porque ele sempre voltava no fim da tarde, início da noite, já escurecendo. E ele sempre muito tranquilo, disse: não tenho medo da morte. O fato é que um belo dia ele está voltando e ele foi atravessar por dentro do cemitério, já tarde, e começou a chover uma chuvinha fininha, uma garoa fina, e ele apressou os passos. E aí, descuidado, havia uma cova aberta, uma cova profunda. Ele tropeçou e caiu lá dentro da cova. E aí se recuperou, torceu um pouco o tornozelo, mas se pôs de pé, e ele começou, assim, desesperadamente, tentar sair daquela cova, e pulou, fez todo o esforço possível para sair de lá, mas não conseguiu. E aí ele, tranquilo, corajoso, não tinha receio de nada, resolveu sentar-se ali no fundo da cova, esperar até o dia clarear, quando alguém chegasse, ele pediria ajuda e socorro. Tentou gritar, chamar, mas ninguém atendeu, tudo fechado, tudo vazio. E ele, muito tranquilamente, se sentou ali no cantinho da cova e começou a cochilar. E aí, daqui a pouco, algum tempo depois, ele começa a ouvir também os passos de mais alguém, e ele leva um susto porque ele ouve um barulho, ele acorda assustado, e tem outra pessoa que caiu dentro da cova. E aí ele leva um susto, fica assim, em silêncio, vendo quem é que caiu dentro da cova, e aí ele consegue reconhecer, porque a vista já está mais ou menos acostumado àquele ambiente escuro ali, e ele consegue se fixar, ele descobre que é o vizinho dele também, que passava sempre por ali, quando vinha do seu local de trabalho, da mesma forma que ele, e da mesma forma naquele dia, ele caiu, os dois estavam lá dentro. Ele ficou quieto, enquanto seu vizinho, da mesma forma que ele, tentava desesperadamente sair daquela cova, e pulou, e fez todo o esforço possível, até que, como ele, o seu vizinho desistiu, cansado,
e resolveu sentar também no fundo da cova. E o vizinho não tinha percebido que ele estava ali primeiro. E aí, depois que o vizinho desistiu, sentou, ele resolveu, então, se identificar e falar com o seu vizinho. Ele colocou a mão no ombro do seu vizinho e disse: meu amigo, daqui ninguém sai. Foi o suficiente para o seu vizinho dar um salto para a borda da cova e vazou correndo por cima dele, de modo que aquele susto e pavor deu uma energia para aquele vizinho sair, e ele acabou ficando lá até o dia seguinte. É uma história engraçada, para descontrair um pouco, mas a minha expectativa ao contar e iniciar essa palavra contando uma história assim, é convidar você para pensar sobre esse fato, porque às vezes há muitas pessoas que evitam esse assunto, porém esse é um tema que quanto mais cedo a gente considerá-lo mais seriamente, mais ganhos a gente tem ao longo da nossa vida. Eclesiastes, o texto que nós lemos, diz que há sabedoria, que há ganho, que há lições que a gente adquire quando a gente para refletir no velório, quando a gente está diante desse quadro de ameaça de morte. Eugene Peterson, na sua versão, a mensagem, ele traduz esse verso 2 de Eclesiastes 7 da seguinte forma: mais vale ir a um funeral que a uma festa. Afinal de contas, é para onde iremos. Ninguém sai de lá sem aprender alguma lição. Pensar sobre o medo da morte pode nos ajudar a refletir sobre muitos outros medos que, de alguma forma, se fazem presentes. Geralmente, o medo da morte nunca chega sozinho, chega acompanhado de outros medos. Por exemplo, o medo de sofrer no processo. Por isso, quando a gente ouve falar de alguém que partiu dessa vida dormindo, de noite, enquanto passava a madrugada dormindo, a gente fica com a sensação de que essa foi uma passagem leve, uma passagem suave, talvez livre de dor. E há muita gente, já escutei, dizendo assim: eu queria que fosse assim a minha hora, quando ela chegasse. Então, esse é um receio de a gente sofrer no processo. Um outro receio que vem acompanhado, esse receio da morte, é o receio das pendências relacionais, daqueles capítulos da nossa vida, da nossa história, que não foram encerrados adequadamente ou não foram bem resolvidos. Uma mágoa que reivindica perdão, reconciliação, aquela conversa difícil que foi interrompida e que nós estamos adiando desde então. E a possibilidade de pensar na morte significa ter que pensar sobre esses momentos dos nossos relacionamentos, aquela necessidade talvez de retratação, de reparação de alguém que a nossa consciência cobra. Esse é outro receio muito presente quando a gente começa a refletir com algum receio sobre a morte, as pendências relacionais. Um outro receio é o medo de deixar projetos inacabados, o medo de não completar um plano, o medo de não realizar um sonho, o medo de não deixar a família amparada como nós gostaríamos, o medo de que as pessoas que dependem da gente sofram depois da nossa partida. Esse é um outro medo também, medo de projetos inacabados, medo de deixar alguma pendência com as pessoas do nosso relacionamento, as pessoas que nós amamos. O medo também de não estar preparado para enfrentar a eternidade, esse outro lado da existência. O medo da morte traz para muita gente esse medo de ter que enfrentar o juízo eterno. E talvez a falta de uma consciência madura de Deus e de uma experiência com a graça dele traga esse pavor na vida de muita gente, a incerteza da salvação e a ignorância de como é que a gente desfruta das promessas da salvação através de Jesus Cristo. De fato, eu acho até que existe um outro medo que é muito próprio de alguns crentes. Tem gente que tem medo de confessar o medo da morte. De que essa confissão, tenho medo da morte, tenho medo da minha hora quando ela chegar, seja um sinal de fé fraca, de uma fé débil, de uma fé constrangedora, vergonhosa, que provocaria a decepção de Deus, talvez até a sua ira. Enfim, pensar sobre a morte é importante porque é pensar sobre esses medos. Medos do sofrimento, medos das pendências relacionais, do legado que a gente vai deixar ou não bem resolvido, de projetos inacabados, de ter que, de fato, refletir sobre nossas crenças, sobre a eternidade e, de fato, ter que admitir os nossos receios. O fato é que, quando esse medo, o medo da morte, se torna presente, recorrente, crescente
ele tem poder de gerar em nós uma imensa angústia, uma ansiedade enorme, um peso espiritual enorme. Assombra as nossas noites, assombra a noite de muita gente roubando o sono, acelerando o batimento cardíaco pela madrugada. E, por fim, talvez a consequência mais lamentável, quando esse medo da morte domina o coração de alguém e não é enfrentado, e não é administrado adequadamente, não tem resposta apropriada, é desviar-se o foco de se viver o presente, com todas as possibilidades de bem-estar e de felicidade, ainda que com toda a sua insegurança também. O fato é que quando a gente admite o medo da morte, controlando a nossa agenda de vida, as nossas noites, e invadindo a nossa alma, a gente perde o foco. E quando a gente perde o foco do presente, da vida que a gente precisa viver hoje, aqui e agora, a gente já morreu por antecipação. Então a questão é, o que a gente faz com esse medo? Quando ele está presente, quando a gente discerne que ele está ali, rondando o nosso coração. E é muito provável que haja muita gente, e é muito natural que haja esse pensamento em todos nós, em alguma medida, porque nós vivemos dias de avanço da pandemia, né? Os números que são compartilhados de gente contaminada com a pandemia, nesse período de pandemia com o Covid, gente que já foi a óbito, de famílias, de histórias que vão chegando perto da gente, né, e de alguma forma armando um cerco, traz esse peso e faz esse tema um tema relevante, um tema importante para a gente. E esse é o momento para a gente pensar sobre o que a Bíblia ensina a respeito e pode, de alguma forma, lançar luz sobre esse receio, esse medo em nosso coração. O medo da morte pode ser superado se a gente encontrar sentido para ela. E qual é o sentido, então, à luz da palavra do Senhor, para a morte? Esse é um assunto, com certeza, muito extenso e que merece um outro momento de consideração mais presencial, em que a gente possa compartilhar muitas perspectivas. Mas eu quero falar com você sobre uma nessa noite. À luz da palavra do Senhor, eu quero atribuir um sentido à possibilidade da morte de todos nós, de qualquer um de nós. A morte como um lembrete. Um lembrete, primeiro, da nossa condição espiritual, de que nós precisamos de um Salvador e de salvação. É um lembrete doloroso da nossa condição humana, frágil, né, que carrega em si esta sombra que a Bíblia descreve como maldição do pecado e que entrou na história humana com os primeiros humanos que habitaram esse mundo, que nós conhecemos como Adão e Eva, segundo a narrativa do livro de Gênesis. Paulo escreve em Romanos capítulo 6, verso 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário do pecado, dessa condição humana, debaixo da maldição do pecado, é a morte. O salário que nenhum trabalhador quer receber, mas que ninguém vai deixar de ter, de alguma forma, a sua experiência. Mas há nesse texto uma boa notícia. Embora o texto diga que o salário, o pagamento, a consequência desse estado amaldiçoado em que o mundo se encontra, seja a morte, há um dom gratuito, há uma boa notícia da parte de Deus, que é a oferta da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz que por meio de Jesus, a restauração da nossa humanidade caída, sem pecado, é uma possibilidade a todo aquele que crê. Segundo lembrete que a morte representa para nós, é mais precioso. É o lembrete de que nós não fomos feitos para este mundo. E há um texto muito precioso, eu quero fazer referência a ele, que está em Hebreus capítulo 11, do verso 13 ao 16, eu vou ler resumidamente. Ali o autor de Hebreus fala da caminhada da fé de vários homens da história bíblica, e em particular nesse momento ele fala de Abraão. E diz assim, que esses homens, à semelhança de Abraão, pai da fé, eram como estrangeiros
e peregrinos na terra. Buscavam uma pátria. Se tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, diz o autor de Hebreus, Deus não se envergonhou de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. A morte é uma lembrança de que nós não fomos feitos para este mundo e para esse estado de vida que a gente agora vive. No Evangelho de João, capítulo 15, também depois no capítulo 17, quando Jesus está conversando num momento muito íntimo com seus discípulos e se despedindo deles e os preparando para a experiência que ele viveria da sua morte e ressurreição em seguida. Ele está muito preocupado com os seus discípulos e ele diz que eles deveriam ter o seu coração pacificados, ele diz que eles não deveriam estar perturbados, mas deveriam renovar a confiança em Deus, a confiança no Senhor Jesus, e ele diz que ele vai, mas ele faz uma promessa de que ele volta, e aí no capítulo 15, verso 19, diz assim, Jesus fala para os seus discípulos, vocês não são deste mundo. Ele volta a dizer isso no capítulo 17, verso 16, na sua oração. Ele diz, Pai, eu peço pelos meus discípulos, por aqueles que o Senhor tem dado, e por todos aqueles que haverão de crer em mim. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Se a sua vida pertence ao Senhor Jesus, seu lugar não é mais nesse mundo nem nessa terra. É o que a gente costuma chamar, na linguagem dos mais antigos, na nossa pátria celestial. E a Bíblia diz que esta pátria celestial, esta cidade celestial, esse lugar que o Senhor preparou e o Senhor Jesus nos volta para buscar, para estarmos lá por toda a eternidade, nas palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na presença do Senhor e com o Senhor para sempre. Esse lugar é extraordinário. A Bíblia descreve de forma extraordinária. E o apóstolo Paulo, citando o profeta Isaías, em capítulo 2 de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, verso 9, ele diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Veja que não é uma questão de religião, não é uma questão de se guardar uma tradição religiosa familiar, mas é uma escolha pela fé de amar o Senhor. Este lugar que olho nenhum viu, nenhuma mente mais criativa, nenhum artista foi capaz de pintar e imaginar. A Bíblia descreve como esse lugar extraordinário da presença de Deus, que Deus preparou para aqueles que o amam. O amor é a base fundamental de todo relacionamento de plena confiança. O que Paulo está dizendo com essa citação profética na sua carta aos Coríntios é de que Deus espera da gente essa relação de amor, isto é, essa relação de plena confiança nele. E há tantas promessas que inspiram a gente, encorajam a gente nessa direção. A Bíblia diz que no céu nós estaremos com Deus para sempre. A Bíblia diz que no céu nós estaremos seguros. A palavra do Senhor nos ensina que no céu nós seremos parte de uma nova criação e seremos a semelhança de Jesus. A Bíblia ensina que no céu nós estaremos em casa. Aleluia! Que essas verdades simples, esse lembrete, possa de alguma forma agasalhar os nossos corações aflitos, o coração ansioso da gente nesses dias de tanta insegurança e incerteza. Eu queria concluir dizendo o seguinte: se a morte é um lembrete, todo lembrete ele existe para que a gente possa se preparar para alguma coisa. Sabe aquele recadinho que você fixa lá na porta de uma geladeira, por exemplo, com imã? É um lembrete. É um lembrete para que você, enquanto está ali no dia a dia, cruzando naquele ambiente doméstico, você se lembre de algum compromisso. É um convite, talvez, para um aniversário, para um casamento, para uma festa. Sabe quando você põe o celular para despertar, entra lá na agenda, lá no seu smartphone e reserva uma data, um compromisso médico, algum outro compromisso, talvez profissional até, ou com um amigo. E aí você põe nesse compromisso uma notificação para despertar, isso é um lembrete. Então lembretes existem para nos ajudar a estarmos preparados. E se hoje eu convido você para
pensar na morte como um lembrete da nossa condição finita, mas também um lembrete de que algo que Deus está preparando muito melhor para nós do que essa existência na Terra. Essa lembrança de que aqui não é o nosso lugar, de que aqui não é a nossa casa, não é? Ninguém é velho, nem é novo demais para pensar sobre isso. Queria dizer para você que hoje, agora, é o tempo certo para você pensar sobre isso e preparar-se para o seu último dia, porque ele vai chegar. Se não chegar durante essa pandemia, que Deus nos guarde, vai chegar. Às vezes chega cedo demais. Essa é a impressão que a gente tem para pessoas jovens, gente que a gente tem assim, um choque quando recebe a notícia de que partiu, tão novo, tão jovem, alguns bebês. Às vezes chega depois de muitos anos de vida, mas de um modo ou de outro vai chegar. Jesus contou a história de uma parábola de um homem muito rico, em Lucas capítulo 12. E esse homem trabalha a vida toda para enriquecer e para ter segurança nessa vida. E aí esse homem chega um momento da vida, diz Jesus, que ele diz para si mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, come, beba e alegre-se. E nessa história que Jesus está contando, então, ele diz que Deus interfere nessa afirmação desse homem e diz: insensato, esta noite a sua vida chegará ao fim. E para quem ficará o que você preparou e acumulou? Com quem ficará o que você preparou? Esse homem não foi chamado de insensato pelo Senhor na parábola porque ele era rico. A ideia de descrevê-lo como um homem rico é uma espécie de caricatura desse símbolo máximo para muitas pessoas de segurança na vida: riqueza, dinheiro guardado, poupado em algum lugar para garantir um futuro que não se sabe se vai chegar. A insensatez desse homem é que ele se preparou para essa vida, mas não se preparou para outra vida, não se preparou para morrer, não se preparou para partir. A gente precisa entender aqui uma coisa: mais importante do que vai acontecer com você amanhã é aquilo que está acontecendo com você agora, em você. A gente fica preocupado com o que vai acontecer comigo amanhã, e a gente perde de vista que o que importa é o que está acontecendo agora na gente. E a minha oração, meu desejo ao vir aqui nessa noite, neste momento, compartilhar essa palavra com você, é que você, de alguma forma, assistido pelo Espírito Santo de Deus, também se prepare. Quando eu escolho pela fé confiar a minha vida e a minha morte a Jesus, tendo nele como Filho de Deus, o meu Salvador, eu me preparo para esse momento. Quando eu entendo quem é Jesus e faço da mensagem de Jesus um norte para a minha caminhada nessa vida, eu me preparo para essa hora. O apóstolo Paulo dá testemunho de si mesmo no capítulo 1, versos 20 e 21 da carta aos Filipenses. Eu quero ler o que ele disse ali como um testemunho do que pode ser a minha e a sua declaração hoje. Ele diz: com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nunca sabemos em que idade esse último capítulo da nossa vida vai ser escrito. Quando é que vai ser o nosso último dia, a nossa última hora, o nosso último instante? Como é que ele vai chegar? Quem vai estar lá? Quem não vai estar lá? Não sabemos. Mas ainda assim nós podemos estar preparados quando esse dia chegar. Quero terminar fazendo referência ao autor Max Lucado no seu livro Sem Medo de Viver, e ele conta a sua experiência. Ele conta duas coisas interessantes, eu termino fazendo referência a ele. Ele conta que quando criança teve um sonho de um homem que apareceu para ele de chapéu, um casacão, e é sonho, né? Ele descreve em detalhes esse sonho, eu estou resumindo, e ele se aproximou desse homem, e no sonho ele ia caminhando com esse homem, e ele disse que não teve vontade de perguntar nada a esse homem naquele primeiro momento, e ele percebeu que aquele homem caminhava aos velórios, e de velório em velório, passando. E aí
ele então no sonho pergunta para aquele homem o que ele faz. E ele responde: eu venho levar as pessoas para a sua morada eterna. E o Max Lucado conta que ele não se apavorou, não se assustou. E de alguma forma ele recebe essa informação com muita naturalidade no sonho. Ele conta até que se fosse de fato uma vida real, ele se apavoraria não encontrar alguém com esse discurso. Mas ele no sonho não, ele achou muito natural. E aí ele diz que o sonho de repente muda, ele está numa grande avenida, tem um monte de gente conhecida, gente da família, gente amigo. E aí esse homem se aproxima e ele pergunta para esse homem: você veio buscar alguém? E ele diz que não. Eu vim buscar você, Max Lucado. No sonho. E ele diz que de repente some todo mundo e fica só ele e este homem naquela avenida. E ele diz que ele faz um pedido: eu queria me despedir das pessoas. E ele diz que todo mundo volta. E aí, nesse sonho de infância, ele diz que ele vai se despedindo das pessoas. E no sonho, todo mundo acha que ele vai só se despedir para no dia seguinte encontrar com elas novamente. Mas o fato é que ele vai se despedindo e ele sabe que chegou a hora dele. Bom, ele termina o sonho dizendo que ele se despede de todo mundo e que aquele anjo deixou ele se despedir. E aí ele conta que ele faz uma prece pela sua família no sonho. Ele faz essa prece: fiquem fortes e confiem em Cristo. Pum, aí ele acorda. Os anos se passam, ele vai se lembrar desse sonho. E ele conta isso no capítulo do seu livro aqui, que ele está para fazer uma cirurgia muito delicada e há um risco real de que ele não sobreviva a ela. Então, na noite anterior, ele está com a sua família, alguns amigos, e eles conversam sobre esse momento. E ele confessa que ele está muito apreensivo. Depois que se despede todo mundo, as pessoas vão indo embora, oram juntos. Ele disse que a esposa dele vai para o quarto onde eles estão e ele se afasta um pouquinho para um outro ambiente onde ele estava e ele vai orar. E ele conta então que ele começa a se perguntar, não é, diante de Deus, por que aquele momento? Ele começa a rever toda a sua história de vida e tudo aconteceu até aquele momento. E ele registra uma oração que ele transcreve no livro, que é essa aqui. Ele diz: Senhor, estou em boas mãos. Os médicos são bem preparados, a equipe, a experiência, mas mesmo com todo o cuidado, as coisas acontecem. Esta pode ser a minha última noite nesta versão da vida. E eu quero que tu saibas que se for este o caso, está tudo bem para mim. Ele conta essa experiência. Eu confesso que ler essa experiência tocou meu coração e por isso decidi dividir isso aqui com você. O fato é que ele fez essa oração na noite de uma véspera de uma cirurgia muito delicada. No dia seguinte ele foi submetido à cirurgia. Ele se recuperou, tem vivido muitos anos ainda, né? E ele diz que naquela noite ele foi para a cama e ele dormiu na véspera da sua cirurgia como um bebê. Nenhum anjo veio buscar ele, aquele anjo do sonho de chapéu não veio buscar ele, mas ele relata que uma coisa, aquela experiência toda, somada à experiência do sonho, da sua caminhada, tem feito diferença. Ele concluiu que essa coisa de morrer corajosamente e de estar preparado para morrer é possível. E ele diz: eu acho que eu vou. E eu digo então para você que a gente possa experimentar o mesmo. Que a morte seja, por mais desconfortável que seja a experiência, que ela seja uma lembrança de que Deus tem preparado um lugar para nós. E Ele tem sonhado em nos reunir por toda a eternidade com Ele. E o céu é um lugar extraordinário. Que o nosso coração descanse nas promessas do Senhor. Marlene tem uma canção para cantar com a gente. Eu convido ela para vir até aqui. E a gente vai terminar esse culto com a Marlene cantando mais uma vez, junto com a gente. Mais perto eu quero estar
que seja dor, que me una a ti. Meu Deus, de ti, e quando a morte enfim me vier chamar, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Obrigado, Marlene, obrigado, Marcos, Diga que está aqui também, Marcos Tivchevski. Obrigado a você que esteve conosco acompanhando a gente nesse culto. É isso, que Deus abençoe você na sua semana. Que a morte como uma lembrança nos ajude a estarmos preparados e focados no nosso presente. Foque no seu presente, foque nesse momento. Aprenda a amar a Deus ainda mais de todo o seu coração e aprenda a amar as pessoas que estão próximas de você. Viva esse momento e faça desse momento que você vive, ainda que desconfortável, talvez dentro desse distanciamento social, um momento de aprendizado e de partilha, de amor, de fé e de esperança. Que Deus abençoe, uma boa semana, vá em paz.